Olá, queridos, paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema que vamos abordar desta vez é objeto de estudo de um dos livros que nós escrevemos. O tema é este aqui, ó. A fé do deserto. Nosso tema, portanto, desta vez, será a fé do deserto. Vamos, então, a um texto bíblico, qual encontramos no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Todos estes homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Versículo 25. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem-me a volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O que é a fé do deserto? Como este texto deixa claro, o contexto aqui é a saída dos filhos de Israel do Egito e sua caminhada ou peregrinação em direção a Canaã. O trajeto Egito-Canaã era um trajeto que os filhos de Israel fariam ou poderiam fazer em questão de dias, não era meses e nem anos. Por que então que isto não se deu? Este texto leva-nos a um contexto dramático, quando os filhos de Israel, já à margem de Canaã, mais precisamente na cidade de Cades Barneia, já próximo de tomar posse da terra, os filhos de Israel pediram a Moisés que espias fossem enviados a Canaã para ver de fato se a terra era boa. Veja que aberração, embora à primeira vista enviar espias a Canaã não pareça mal ou não tenha nada de mal, mas pedir uma comprovação diante da afirmação divina de que a terra era boa, isso cheira a incredulidade, isso cheira a afronta àquilo que Deus falou. Todavia, Deus disse a Moisés que fosse permitido que os espias fossem enviados a Canaã. Então, 12 espias foram enviados, 40 dias eles ficaram em Canaã, e de lá trouxeram provas de que de fato a terra era boa. Além de afirmar que a terra era boa, 10 dos 12 espias acrescentaram. Embora dissesse que a terra era boa, eles também disseram que a terra devorava seus visitantes. Em boas palavras, que aqueles 10 espias incrédulos estavam dizendo era que Deus armou uma armadilha para os filhos de Israel. Deus pretendia matá-los. Como se isso não bastasse, aqueles 10 espias incrédulos sugeriram que Moisés fosse apedrejado, Moisés e Arão fossem apedrejados, um novo líder fosse constituído e eles regressassem então ao Egito. Essa lástima só não aconteceu porque Deus se manifestou impedindo que Moisés e Arão fossem apedrejados. A manifestação divina também mostrou aos filhos de Israel que Moisés estava debaixo da sua orientação. Orientação essa que, conforme as palavras recebidas por Moisés, os filhos de Israel, em vez de avançar, deveriam regressar ao deserto. Como o texto usa a expressão, que eles dessem meia volta. E Deus ainda disse a Moisés, para cada dia que eles passaram em Canaã, cada dia será um ano da peregrinação pelo deserto, ou ao longo do deserto. 40 dias, então, seria 40 anos peregrinando pelo deserto. Daí, a jornada que poderia ser feita em dias se alongou por anos. E mais,
Deus sentenciou aquela geração à morte. Deus disse a Moisés, e isso foi anunciado ao arraial israelita: todos que desobedeceram, todos que murmuraram, que não acreditaram e ousaram voltar ao Egito, ao longo dos 40 anos, morreria. E aqueles que a geração incrédula disse que seria presa dos inimigos de Israel, que era a geração mais nova, Deus disse: essa geração vai ser preparada para tomar posse da terra prometida ou de Canaã. Portanto, querido, havia claramente duas gerações num só rebanho. A geração que saiu do Egito e a geração que cresceu no deserto. A fé do deserto é exatamente a fé que foi forjada ao longo daquela peregrinação, ou ao longo dos 40 anos. Boa parte desses anos, os filhos de Israel passaram em volta ou ao pé do Sinai. Foi no Sinai que os 10 mandamentos foram dados a Moisés, os 10 mandamentos que sintetizavam a lei judaica e que simbolizam, portanto, a palavra de Deus. A fé do deserto é, portanto, a fé alicerçada na palavra, a fé que cresce ao pé do monte de Deus, a fé sólida, a fé com embasamento bíblico. Durante a peregrinação, Israel foi alimentado pelo maná, o pão que descia do céu, um símbolo, portanto, de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A fé do deserto é, portanto, uma fé embasada nos ensinos de Cristo, alimentada pela palavra de Cristo. Quando foi preciso, ao longo daqueles 40 anos, os filhos de Israel beberam da água que jorrou da rocha. A rocha é um símbolo de Cristo, a água é um símbolo da palavra ou um símbolo do Espírito Santo. A fé do deserto é, portanto, a fé que se alimenta, ou que bebe da água da palavra. A fé fortalecida pelo Espírito Santo, pela manifestação, pela ação, pelos dons do Espírito Santo. Durante 40 anos de peregrinação no deserto, enquanto a geração do Egito era dizimada, Deus levantava uma nova geração, forjada no deserto, alimentada pela palavra, alicerçada na palavra. Ao longo daqueles 40 anos, o sapato não gastou e as roupas não envelheceram. A fé do deserto desfruta, portanto, da extraordinária providência divina. Portanto, querido, não seja como a geração do Egito, a geração que murmura, a geração incrédula, a geração que até chega perto da terra prometida, mas lhe falta fé para tomar posse da terra prometida. Seja da geração do deserto, tenha a fé do deserto, a fé alicerçada na palavra, a fé que bebe da água que é a palavra, a fé alimentada e amparada e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Seja daqueles que têm a fé do deserto, que desfruta do sobrenatural, e mais que isso, que ao chegar próximo de Canaã, tem autoridade, tem a fé necessária para derrotar gigantes e tomar posse da terra prometida. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe conserve, que Deus lhe dê a graça de estar entre aqueles que têm a fé forjada no deserto, que têm a competência, a graça para derrotar gigante e tomar posse da Canaã celestial. Que Deus esteja conosco, que Deus esteja com você, lhe ajude e fortaleça a sua fé, e que fazendo da sua fé a fé do deserto. Deus em Cristo lhe abençoe e até o próximo, querendo Deus.